Fala, meus amigos, daquele jeitão! Eu sou Tery Fábio e hoje a gente vai relembrar mais alguns grandes clássicos da Sessão das 10 do SBT dos anos 80. Afinal, a sessão era das 10, mas a gente esperava quase sempre até as 10h30 ou até as 11 para poder conferir o filme exibido pela primeira vez na televisão, mesmo que o SBT do Titio Silvio Santos já tivesse passado tal filme pelo menos umas 10 vezes. E não tem problema, a gente assistia de novo e vibrando como se realmente fosse inédito, diz aí. E por falar no Silvio Santos, era muito legal ver ele falando um pouco antes da Sessão das 10 começar que vinha aí mais uma super produção. Mesmo que ele fosse exibir algum filme italiano feito com troco de pinga e cigarro de boteco, ou então falando que era um sucesso do cinema, mesmo que o filme fosse feito direto para televisão. E que apesar dele não ter visto, a esposa e as filhas já tinham conferido e tinham gostado muito. Então, se vocês têm saudade desse tempo que tudo era sensacional e inédito, mesmo que não fosse, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Taylor, vamos jogar bola? E a gente já começa relembrando um verdadeiro clássico da Sessão das 10. O filme Caçador do Espaço, Aventuras na Zona Proibida. Sem exagero, uma verdadeira pérola perdida dos anos 80. A história do filme se passa no século 22 e já de cara mostra uma nave espacial explodindo no espaço e uma cápsula de sobrevivência escapando no último segundo. E aí a tal cápsula acaba caindo na Terra, só que a Terra 11, uma colônia de humanos no espaço que acabou dando bem errado. E aí a gente descobre que as sobreviventes da explosão são 3 mulheres que não têm nem tempo de curtir as roupas de sobrevivência delas, que mais parecem armaduras dos Cavaleiros do Zodíaco, dos Cavaleiros de Ouro, e já são sequestradas por mutantes que vivem no planeta devastado. E sério, o filme é um verdadeiro desfile de aberrações. E olha que eu não tô nem falando do uniforme delas, mas tem pra todos os gostos. E as aberrações vão desde anões deformados que cantam enquanto jogam coquetéis Molotov, passando por sereias que vivem nos subterrâneos e são mortais, até bebês mutantes gigantes que passam por buracos com metade do tamanho deles. E para piorar, é justamente o criador de todas essas aberrações que manda capturar as 3 mulheres para elas participarem dos joguinhos perturbados deles dentro de uma arena mortal. E no caso, o vilão Overdog, mais conhecido como Cachorrão aqui no Brasil, conforme a dublagem brasileira da Herbert Richards, é o vilão que parece uma cruza do Voldemort com o Doutor Terror, inimigo dos Centurions, e ele é vivido pelo sempre sinistro Michael Ironside, que já garante uma boa dose de maldade na história. E para encarar essa vilania toda, entra em cena o herói Wolf, que virou lobo na nossa dublagem. Lobo, quando eu pegar os meus 50%, eu vou partir para Curala 3. Vou mandar fazer um desses androides feitos à mão. Desses muito bem feitos. Ah, não, eu vou encomendar 2, gêmeos. Aí, Lobo, e você vai fazer o quê? Não sei, talvez... Ainda não pensei o que vou fazer com a minha parte. Sua parte? E o anti-herói é vivido pelo Peter Strauss, um ator bem mais conhecido por filmes mais pés no chão e menos por filmes de ação, mas que aqui manda muito bem com a mistura de Han Solo, Mad Max, com um certo toque de Indiana Jones. Afinal de contas, em 1983, quando o Caçador do Espaço foi lançado, essas 3 franquias eram mais do que tendência no mundo todo. E quando o nosso herói de aluguel chega na Terra 11, ele está acompanhado de uma tremenda gata como ajudante na missão de resgate. E que logo a gente descobre que era um androide, já que ela é destruída. Mas o nosso herói lobo, que obviamente era um cara solitário, queria ser solitário, não vai conseguir ser, já que logo ele vai encontrar uma nova companhia para ajudar na missão contra o Cachorrão.
Sendo a primeira dessas companhias, ninguém menos que a atriz Molly Ringwald, de início de carreira, vivendo aqui a Nick, uma sobrevivente da Terra 11, e que a gente só se dá conta da real beleza da Molly Ringwald lá pro meio do filme, depois que ela toma um banho e sai debaixo de uns 10 quilos de sujeira. E se o Han Solo de Star Wars tinha o seu Lando Calrissian, o Lobo encontra uma segunda parceria, no mínimo duvidosa, com o caçador de recompensas Washington, um conhecido de batalhas passadas, vividas pelo sempre gente boa Ernie Hudson pré-caça-fantasmas. O que foi que disse? Eu tô vendo a sua boca se mover, mas não posso ouvir uma palavra do que tá dizendo. É que eu nadei muito ontem, mergulhando atrás de minha arma, e fiquei com o ouvido cheio d'água. Para com isso, Washington. Ela precisa de ajuda. Lobo, e essa é sua sócia? Ah, eu tô feliz em encontrar você assim. Aliás, por falar em caça-fantasmas, quando a gente dá uma primeira olhada nesse filme do Caçador do Espaço, a gente logo acha que é uma daquelas produções bem tralha e bem divertidas, né? Aqueles filmes italianos de ficção que eram feitos para pegar carona no sucesso, por exemplo, dessas 3 franquias que eu falei no começo, mas não era bem assim. E depois, numa segunda olhada, dá pra ver que tudo é feito com mais capricho. E se não passou batido nos créditos do início do filme, é até surpreendente ver que o produtor dessa ficção divertidíssima foi o lendário Ivan Reitman, produtor de filmes como Clube dos Cafajestes e Recrutas da Pesada, e que já no ano seguinte seria um dos responsáveis pelo grande sucesso dos Caça-Fantasmas. Aliás, Caçador do Espaço foi lançado nos Estados Unidos em 1983 com o nome Space Hunter: Adventure in Forbidden Zone, e foi dirigido pelo Lamont Johnson, e se a gente parar para pensar, foi feito para ser um filme, um tipo de faroeste espacial. E é bem interessante ver como em certos momentos o Lamont Johnson praticamente emula o estilo de direção do George Miller, principalmente no filme Mad Max 2. Só que infelizmente o Lamont Johnson não é o George Miller em vários momentos, apesar de ser um filme bem legal, vou dizer, um filme bem divertido. Em alguns momentos ele fica meio cafona, parece que a coisa ficou bem datada. E olha que os caras gastaram 14 milhões de dólares na produção, o que não era pouco na época. E como o filme só fez 16 milhões de dólares nas bilheterias, mesmo sendo lançado com a modinha 3D da época, a ideia de transformar o Caçador do Espaço do Peter Strauss em uma franquia, infelizmente não foi pra frente. Mas e aí, se lembravam desse filme na Sessão das 10? Bora comentar? E agora, saindo da ficção e indo pro terror clássico, uma das especialidades da Sessão das 10 do SBT, que tal a gente relembrar o filme A Casa dos Sete Mortos? Nossa, esse era aquele tipo de filme que só de escutar o nome o cagaço já vinha, diz aí. In the House of Seven Corpses. At the end of the last scream, death waits. The House of Seven Corpses holds a deadly secret. You must see it to believe it. E é engraçado, né? Hoje em dia tem vários filmes de terror excelentes, vários filmes de terror que realmente dão medo, mas nenhum deles consegue trazer pra gente aquele climão que era, né? Quando a gente era criança, sentava no sofá sozinho pra acompanhar um filme desses, diz aí. E eu não sei se vocês lembram do começo desse filme, mas me marcou demais, já que já nos créditos apareciam 7 pessoas morrendo de jeitos diferentes, todos violentos, obviamente. E claro, por ser um filme de 1973, é bem diferente dos terrores de hoje em dia. A coisa vai se construindo de uma maneira bem lenta, o suspense vem vindo, mas os caras não têm pressa. E logo depois dos créditos iniciais, apresentam pra gente uma equipe de filmagens produzindo um filme de terror B nessa mesma mansão dos créditos iniciais, para contar a história desses 7 mortos que seriam todos de gerações de uma mesma família chamada Bill.
E dizem todos esses membros da família Bill vestiram paletó de madeira de uma maneira bem violenta, tudo por conta de um pacto com o diabo e também por um tal de Livro dos Mortos. E logo a gente é apresentado para o personagem do ator John Ireland, um diretor de cinema chamado Eric Hartman, um camarada muito mal-humorado e meio falido, e também para Gail Dorian, uma atriz já na casa dos 50 anos e decadente justamente por causa disso, interpretada pela atriz Faith Domergue. E isso é até meio que uma metalinguagem dos atores com os personagens do filme, já que o John Ireland participou de grandes obras do passado como Spartacus e Rio Vermelho do John Ford, e agora, mais pro final da carreira, estava fazendo esse tipo de filme de terror, que já era bem B lá nos anos 70. Já a Faith Domergue também foi uma rainha do grito em grandes filmes de terror dos anos 50 e aqui, infelizmente, fez sua última participação em um filme como atriz. E outro grande dos filmes de terror do passado que está nessa produção é o John Carradine. E o John Carradine vive aqui o misterioso e até meio macabro caseiro da mansão, e que já no começo do filme avisa que todos da produção deveriam parar a filmagem e dar no pé dali, já que os 7 mortos estão realmente enterrados no quintal da casa e o lugar é amaldiçoado. Claro, pra ter história ninguém dá bola e tudo se desenrola mostrando a gravação do filme dentro do filme, sempre construindo suspense com sombras, barulhos e tudo mais que era característico dos bons filmes de terror da época. E obviamente o fato de um dos personagens que está no filme sugerir que o Livro dos Mortos que está na casa seja usado nas filmagens e ainda começa a ler o que está escrito ali, as veras, né? Começa a ler toda a maldição que está escrito ali, a gente já sabe que vai dar M, Batman. Soronon, tetragrammetron, Doroba, tetragrammetron, Soronon, Forceos, Dísperos. E somente nos minutos finais o terror de verdade entra em cena, com direito a um plot twist bem maluco, mas também bem interessante, envolvendo um dos personagens. Inclusive, um dos créditos de encerramento mais sinistros que eu já vi até hoje. Enfim, pra quem gosta de filme de terror antigo, sem aquele ritmo frenético dos filmes de terror atuais, A Casa dos 7 Mortos, ou House of Seven Corpses, ainda é um filmaço de terror, mesmo quase 50 anos depois do lançamento lá nos Estados Unidos. Mas e aí, quero saber, lembravam desse clássico dos filmes de terror? Era o tipo de filme que dava medo em vocês também? Bora comentar. E aí, tá gostando desse vídeo? Então faz o seguinte, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar. E se você já tá inscrito aqui no canal, já deixa o like, já comenta, já compartilha, quer ajudar ainda mais a gente a trazer nostalgia toda semana? Então faz o seguinte, se torna um membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver, vai ajudar demais a gente. Eu vou poder dar mais sorvete seco pro Team Blue e também aqueles suquinhos que vinha naquelas embalagens de brinquedo de plástico pro Favinho. Fica a dica. E se o negócio é falar dos clássicos da Sessão das 10, eu sou mais do que obrigado a falar de um dos filmes a passar no primeiro ano da Sessão das 10, lá em 1985. O filme O Jogador, ou Kenny Rogers as the Gambler, como ficou conhecido originalmente quando foi lançado lá nos Estados Unidos em 1980. Aliás, um filmaço de faroeste com uma das melhores músicas country de todos os tempos. You got to know when to hold on, know when to fold on, know when to go. I didn't come along when I did. You'd be in one hell of a fix right now. I'm a gambler. I learned to read cards, I learned to read faces. E o filme, como o próprio nome original já deixava bem claro, era estrelado pela lenda country Kenny Rogers, que infelizmente nos deixou em 2020. E na história do filme, ele vivia o também lendário jogador de pôquer Brad Hawks, que
que recebe uma carta do filho que ele nunca conheceu, chamado Jeremiah. Na carta, o filho pede para o jogador ajudar ele e a mãe, a Elisa, vivida pela atriz Christiane Belfort. Os dois moram em uma outra cidade com o padrasto do Jeremiah, um violento dono de cassino chamado Ruth Bennett, vivido pelo ator Clu Gulager. E nessas, o jogador vai embarcar no trem e vai partir numa jornada para conhecer e também ajudar o filho dele. E na viagem, ele também conhece o jovem jogador de pôquer Billy Montana, vivido pelo ator Bruce Boxleitner. Hawks acaba salvando Montana de dois marginais e os dois se tornam amigos e vão entrar juntos num campeonato de pôquer internacional onde o Hawks vai ensinar tudo pro Montana, quase tudo que ele sabe. E também o Montana vai ajudar o Hawks a recuperar o filho dele que está na mão do valentão, o Bennett. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces for a taste of your whiskey. I give you sunrise. Neste domingo, na sessão das 10. E esse filme foi uma produção feita pelo canal CBS diretamente para a televisão norte-americana e seria mais uma entre milhares da época, não fosse pelo fato de ser estrelado pelo Kenny Rogers, que, como eu disse, já naquela época era um dos grandes da música country norte-americana. E não fosse também uma produção totalmente baseada na música The Gambler, escrita pelo Don Schlitz em 1976 e gravada por vários cantores country, mas que se tornou um verdadeiro sucesso em 1978, quando foi gravada pelo Kenny Rogers, que inclusive lançou um álbum com o nome da música e ganhou um Grammy em 1980. E o sucesso dessa música foi tão grande que o cantor acabou ganhando o apelido de jogador na vida real e levou isso para a carreira inteira dele. E a música contava a história de um velho jogador de pôquer que estava numa viagem de trem quando conhecia um jogador novato que se achava o cara. E aí o velho jogador ia, ao longo da música passando as manhas não só de vida, mas também da jogatina para o jogador novo. E o filme foi uma extensão disso. E o filme O Jogador foi um sucesso surpreendente quando foi exibido na CBS. E além de uma grande audiência, ele foi indicado a 2 Emmys, o equivalente do Oscar para a televisão norte-americana. E olha, por aqui o filme também fez bastante sucesso, principalmente nessas primeiras exibições no SBT. E olha que curiosidade legal, sempre que O Jogador era exibido na sessão das 10 num domingo, no domingo seguinte o Silvio Santos, melhor dizendo, a galera dele fazia questão de exibir a continuação chamada Jogador 2, Terra Sem Lei. Neste domingo, 10 da noite, logo após o programa Silvio Santos, muita ação, muita aventura com Kenny Rogers, um jogador que enfrenta os piores bandidos para salvar seu filho. Você vai se emocionar, você vai se divertir, você vai vibrar com um filme surpreendente rodado em lugares espetaculares. Ou Kenny Rogers Gambler, The Adventures Continues, obviamente com o Kenny Rogers de volta ao papel do lendário jogador Brad Hawks. A sequência estreou na CBS em 1983 e continuava as aventuras do jogador, ainda acompanhado do amigo Billy Montana, novamente vivido pelo ator Bruce Boxleitner. E agora, também na companhia de seu filho Jeremiah, sendo interpretado por outro ator mirim. Jogando pôquer no Hotel Palace, com os bons. Tá perfeito. Perfeito, Brad. Pra você não. Pra mim. A vida é dura numa cidade dessas para um homem sem dinheiro. Ainda mais para um jogador. Não é? Ah, eu sei bem o que quer dizer. E a resposta é não. E dessa vez, os três embarcam numa viagem de trem para uma grande partida de pôquer, para um grande campeonato de pôquer que vai acontecer em São Francisco. Só que no meio do caminho, o trem é parado por uma quadrilha de assaltantes que resolve levar a grana da galera toda e, de quebra, leva o filho do Hawks de refém e resolve pedir $1 milhão de resgate. Obviamente, o Hawks e o parceiro dele, Montana, vão partir para o resgate do moleque e ainda vão contar com a ajuda de uma caçadora de recompensas chamada Kate Mudon, considerada o gatilho mais rápido do Oeste, vivida pela atriz Linda Evans. E eu não sei se vocês sabem, mas o primeiro filme do Jogador tem 1h30 de duração, aquele tempo convencional dos longas, Já o segundo filme tem mais de 3 horas de duração, foi exibido lá nos Estados Unidos pela CBS a primeira vez na íntegra e depois foi dividido em 2 partes, virando um tipo de minissérie. It's Kenny Rogers and some special friends. Hello, boys. That make Monday and Tuesday, November 28th and 29th, 2 special nights. How'd you know? I'm a gambler.
I'm supposed to know. When Kenny Rogers, Linda Evans, and Bruce Boxleitner star in The Gambler, the adventure continues. You ain't gonna let things get dull around here, are you? Not for long. Watch out. E assim como o primeiro filme, ele também fez bastante sucesso lá fora. Já aqui no Brasil, quando foi exibido várias vezes pelo SBT, o filme sempre foi retalhado, perdendo mais de 1 hora de duração. E como essa sequência também fez sucesso, mais 3 sequências foram produzidas, sendo Kenny Rogers as The Gambler Parte 3, The Legend Continues, lançado em 1987, com os jogadores Brad Hawks e Billy Montana participando de um grande torneio e também ajudando os índios Sioux contra uma quadrilha de ladrões. All right, boys, no smiling, look fierce, hold still. Next, it's the exciting conclusion of The Gambler 3. The final showdown between the cavalry, the Indians, and the man who became a legend. Sorry, Billy. Brady, no! Linda Gray, Bruce Boxleitner, and Kenny Rogers, Gambler 3, next. E esse terceiro filme também teve mais de 3 horas de duração, foi exibido a primeira vez lá fora pela CBS na íntegra e depois virou uma minissérie. Já em 1991, a CBS e o Kenny Rogers entregaram a sequência The Gambler Returns, The Luck of Draw. E nesse quarto filme do jogador, o Kenny Rogers encontra vários personagens lendários, já que a história tem a participação de vários grandes atores de série westerns do passado reprisando os seus papéis, como Gene Barry, novamente como Bat Masterson, o Jack Kelly voltando a viver o jogador Bart Maverick, irmão mais novo do Brett Maverick da série com o ator James Garner, tem o Hugh O'Brien vivendo o xerife Wyatt Earp pela milionésima vez, e até mesmo o David Carradine como Kane, o mestre do Kung Fu. E fora esses, ainda tiveram várias outras participações especiais nesse quarto filme, que depois também virou uma minissérie. The West was never so wild. Look at there. The good. Bunch of women. The bad. Gonna shoot Me? And the outrageous. He was so little. The greatest reunion of Western stars playing the biggest high-stakes game ever. Oh, get a grip. A world premiere comedy adventure. The Gambler returns NBC tonight. E a saga do jogador Brad Hawks foi longa mesmo, já que ainda teve um último filme em 1994 chamado Gambler 5, Playing for Keeps, com o velho jogador descobrindo que o filho dele, agora adulto, se juntou a uma gangue da dupla Butch Cassidy e Sandy Kid e, pra piorar, estão sendo caçados pelos detetives da agência Pinkerton. Obviamente, o jogador parte mais uma vez para ajudar o filho a sair de uma furada. Ô moleque pra incomodar esse. E lá fora, em 2006, todos esses filmes ganharam um lançamento em DVD de uma maneira bem caprichada. Já aqui no Brasil, fora as exibições do primeiro e do segundo filme no SBT lá nos anos 80, eu acho que o primeiro filme também foi exibido novamente ali nos anos 90 na Record. Já o lançamento em DVD, olha, foi uma verdadeira zona, já que a Works, conhecida por avacalhar tudo que coloca a mão, lançou o primeiro e o segundo filme por aqui em DVD, ou melhor, não lançou, já que os 2 DVDs, na verdade, são a primeira e a segunda parte, olha só, do 5º filme, uma coisa tão sem pé nem cabeça que chega a ser inexplicável. Mas eu quero saber o seguinte, lembram do primeiro e do segundo filme quando passaram no SBT lá nos anos 80? Era o tipo de filme que agradava a vocês? Quero saber também o seguinte, compraram o DVD achando que era o primeiro e o segundo filme, quando foram assistir não entenderam nada do que estava acontecendo? Deixa aqui nos comentários pra gente falar a respeito disso. Bom, meus amigos, por enquanto era isso, eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se gostaram, já sabe, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar. E se você está chegando agora aqui no canal, aproveita para conhecer também as nossas redes sociais. Tem coleção em ação para todos os gostos e lá vocês sempre vão saber a respeito de novidades que vão sair aqui no canal. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.